A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma noite de culto presencial e nós vamos ler neste dia memorável o texto que está lá na tela, Juízes capítulo 5, versículo 7. Na linguagem de hoje, o tema é mãe. Eu dou o título daqui a pouco a vocês, depois da oração. Na cidade de Israel, ou nas cidades, não havia ninguém. Elas ficaram vazias até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Uma oração e você poderá voltar a se assentar novamente. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo nós oramos agora, pedimos a graça do Senhor, ó Deus, para ministrar esta palavra. Peço que o Teu Espírito trabalhe em nosso meio e que o sobrenatural aconteça, porque ninguém veio ouvir discurso. Nós precisamos da Tua palavra e eu sei que esta é uma palavra do Senhor. Então, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O título, Mãe de Israel, 4 qualidades da mulher que recebeu esse título. Tá? Então, Mãe de Israel, é o texto que está lá. Ó. Até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. 4 qualidades da mulher que recebeu esse título. Tá? A primeira qualidade está no versículo de número 4, ACF. Na primeira parte do versículo vai dizer assim, ó: e Débora, mulher, profetiza. Então a primeira qualidade da mulher que recebeu o título de mãe de Israel é ser profetiza. Tá? Eu leio para você o que significa profetiza e entenderemos por que esta qualidade é inerente à mãe. Porque, se não é, pelo menos deveria ser. Então vamos ver. Profetiza, com S, é o feminino do nome masculino profeta. Profetiza, com Z, é a terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, do verbo profetizar. Tá? Então, se eu escrever assim, profetiza, com Z, significa a terceira pessoa do singular, da presente do indicativo, do verbo profetizar. Eu estou dizendo para você, profetiza, com Z. Então, se eu for falar para você assim, profetiza, escrito, eu tenho que falar com Z. Agora, se eu for dizer para uma mulher, você é uma profetisa, se eu for dizer de forma escrita, eu tenho que escrever com S. Tá? Então, profetiza com S, é isto que significa feminino de profeta. É o mesmo que eu olhar para o Lourenço e falar para ele, Lourenço, você é um profeta. Mas eu não quero falar isso para o Lourenço, eu quero falar para Neuza. Então eu tenho que dizer assim, Neuza, você é uma profetisa, com S. Tá? Então é isto. Agora, no significado da palavra, no original, vamos ver. Vem de profetas. No Antigo Testamento, era a pessoa devidamente vocacionada e autorizada por Deus para falar por Deus e em lugar de Deus. Isso está lá em Ezequiel, capítulo 2, do 1 ao 10, vai falar. Eu te coloquei como profeta, a casa de Israel, você vai ouvir a minha palavra, vai falar para eles, ou seja, você vai falar por Deus e no lugar de Deus. Olha só, é isso que significa. O profeta era um mestre incontestável, quando sob a inspiração do Espírito Santo, porta-voz oficial da divindade. Sua missão era preservar o conhecimento divino e manifestar a vontade do único e verdadeiro Deus. Os que hoje detêm o dom profético não mais possuem a autoridade e as prerrogativas dos mensageiros divinos dos tempos bíblicos. Nessa dispensação, o dom profético tem como função exortar, consolar, edificar o povo de Deus, jamais modificar artigos de fé, alterar doutrinas ou trazer novas
revelações. Agora, por que uma mãe deveria atentar para o termo profetiza? Por que está relacionado aqui, nesta pregação de hoje, inclusive, que uma característica, que uma qualidade da mulher que recebeu o título de mãe de Israel é profetiza. Por quê? Ora, por causa do termo original. O que significa um profeta? O que significa uma profetisa? É alguém que fala em nome de Deus, mas, assustadoramente ainda, falar no lugar de Deus. Eu me lembro de uma irmã que tinha filhas, e ela me falava o seguinte: eu tenho dito para minhas filhas o seguinte, filha, quando vocês crescerem, quando vocês forem maior, e vocês tiverem idade para entender, discernir entre o bem e o mal, então vocês poderão tomar as suas próprias decisões. Mas por agora, é bom que vocês acreditem que tudo aquilo que eu estou falando para vocês é o que tem de melhor, é o que Deus tem para vocês, é o que Deus quer para vocês. Então, como Débora, que é mãe de Israel, tem esta característica, esta qualidade de ser também, literalmente, uma profetisa, uma mulher que assume essa função, essa realidade, ela deveria, ou deverá, incorporar a função de mãe, sabe? Se isto estiver, de fato, na vida de cada mulher, e de cada mãe em especial, porque toda mulher é potencialmente uma mãe, isto vai ser uma bênção. Por quê? Ela vai ter influência sobre a vida dos seus filhos durante toda a infância. Deus fala com as pessoas, mas Ele fala de diversas formas. E uma das formas de Ele falar é através da sua mãe. Uma das formas, mas Deus nunca falou comigo, né? Eu pergunto, você obedece a sua mãe? Você para ouvir sua mãe? Porque se você não ouve a sua mãe, como você quer ouvir Deus? É mais ou menos isto. Porque de repente aquilo que a sua mãe está falando para você é aquilo que Deus quer falar. Tá? É assim, é desse jeito? Não, eu estou dizendo que esta é uma qualidade da mulher que recebeu o título de mãe de Israel. Que se a mulher incorpora isto na sua vida, se alguém que tem o título de mãe quer ser realmente uma mãe semelhante a esta mãe que recebeu o título de mãe de Israel, ela precisa ser primeiro alguém que fala com a autoridade de Deus, alguém que fala em nome de Deus, e mais do que isto, fala no lugar de Deus, porque aquilo que Deus gostaria de falar para o seu filho, de repente ele vai usar a sua boca para falar. Então esta era uma qualidade, era uma característica, a primeira característica da mulher que recebeu o título de mãe de Israel, profetisa. Que é isso? Ela era profetisa, ela realmente falava para Israel em nome de Deus. Mais do que isto, ela falava o que o próprio Deus queria falar para Israel. Ela era um profeta feminino, ou seja, uma profetisa. Falava inspirada pelo Espírito Santo. E se toda mãe, eu estou pregando para cristãs, eu estou pregando para crentes, forem cheias do Espírito Santo, sem dúvida, a sua influência na vida do seu filho não vai ser como essa irmã me disse. Durante o tempo que você não souber discernir entre o bem e o mal, a minha palavra é a palavra de Deus para você. Mas toda a vida ela vai ser voz de Deus para esse filho. Tá? Se essa mãe incorporar essa função de profetisa, de falar inspirada por Deus e falar no lugar de Deus, então a influência na vida do filho não vai ser só enquanto ele for menor, vai durar a vida toda. A palavra da mãe vai ser a palavra de Deus, porque eu não acredito que depois de Deus tenha alguém que ame mais o filho do que a mãe. Tá? Então tudo que a mãe vai falar, ela fala com amor singular, tá certo? Então esta
É a primeira característica, a primeira qualidade. Alguém fica curioso, por que eu fico fazendo assim, né? É porque tem que ficar olhando na luzinha, a não ser que alguém olhar para mim, ó. Tá vendo uma luzinha verde aí? Tá vendo, Lourenço? Se ela ficar vermelha, você faz um sinal para mim assim? Então eu vou tentar deixar o microfone assim. Você já viu que às vezes a gente fica fazendo, mudando. Eu falei, estou viciado em ficar mudando a mão do microfone, tem que parar com isso. Então, ó, dá para enxergar aí? Se alguém faz um sinal para mim, ó, ficou vermelho. Aí eu paro, vou ter que parar e trocar a bateria, tá? Então eu não vou ficar olhando mais, tá? Então, veja só, essa é a primeira característica. Vamos ver agora a segunda característica, qualidade da mulher que recebeu o título de mãe de Israel, tá? Então a primeira é falar inspirada por Deus, falar em lugar de Deus. E eu desejo de todo o meu coração que toda mãe, membro desta igreja, ou que está me ouvindo agora, que de repente não é membro dessa igreja, mas é uma cristã que está ouvindo a palavra de Deus, eu desejo de todo o coração que você seja boca de Deus para a vida do seu filho. Que toda vez que você falar, seja como se o próprio Deus estivesse falando para ele, porque Deus quer usar as pessoas. Tá? Então é isso. Agora a segunda característica é, vamos lá, no mesmo versículo 4, vai dizer assim, ó, está lá o versículo 4? Mulher de Rapidote, é isso mesmo? De Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Então, além de ser profetisa, ela era também juíza. Então, ela era profetisa e era também juíza. Esta é a segunda qualidade da mulher que recebeu o título de mãe de Israel. Então, vamos lá. O que é o termo usado aqui para descrever juíza? Pessoa que tem o poder de julgar causas, dando sentença. Líder militar, libertador e governador das tribos do povo de Israel, desde a morte de Josué até a escolha de Saul como rei. O povo de Israel foi governado por estes juízes. Então vamos lá, a lista de juízes. Observem que só tem o nome de uma mulher, e é esta mulher que recebeu o título de mãe de Israel. Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Ebzã, Elon, Abdon, Sansão, Eli e Samuel. 16 juízes em Israel, e Débora é a única mulher que recebe esta função de ser juíza. Débora foi a única mulher em Israel a exercer o cargo de juíza. No entanto, toda mãe deveria acumular esta qualidade em sua função singular. Quando uma mulher se envolve corretamente na liderança do lar, não existe conflito de autoridade. Não estamos falando de feminismo, pois ele é contrário aos ensinos da Bíblia. Mas a mulher, durante muito tempo, se sentiu honrada com o título de dona de casa. Então, para você entender essa ideia de uma mulher juíza, uma mulher que exerce autoridade política, exerce autoridade militar em Israel, que simplesmente vai ditar decisões, juíza mesmo, para dizer, tem um conflito, ela vai dizer, esse aqui está com a razão. É a mulher que se envolve, é a mulher que por muito tempo se orgulhou de ser chamada de dona de casa. Tá? Não existe conflito de autoridade quando esta mulher entende isso. O último provérbio registrado na Bíblia denomina essa mãe de mulher virtuosa. O provérbio de número 31 diz assim, ó, palavra do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Então estamos falando de mãe, estamos falando desse tipo de mulher que exerce uma autoridade, não em conflito com a autoridade do homem. Nós vamos entender isso na próxima característica. Tá a luzinha aí? Tá aí? Tá aqui. Vou ler o texto. Provérbios, na linguagem ACF, do versículo 10 ao 31. Ele está dizendo que foi o provérbio que ensinou, que a profecia que ensinou a sua mãe. Ainda está no mesmo tema, está falando de mãe. E agora está falando que mulher é esta, que exerce essa autoridade, que é uma mulher que tem influência, que é uma mulher
que não é uma mulher simplesmente passiva, mas ela é ativa no exercício do casamento, no exercício da família. Veja só o que o provérbio diz, do versículo 10 ao 31. Olha só, vou só ler e você vai entender, e eu já vou para a terceira característica. Então, só a leitura, posso fazer até um comentário rápido, mas diz assim, ó: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pega na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cinto aos mercadores. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Então, olha só, é desse tipo de exercício de juízo, você percebeu aqui? Que esta mulher é uma mulher que se envolve na administração, é uma mulher que não é que ela está em conflito com o seu marido, não é nada disso. Eu não estou falando de feminismo, da mulher que quer dominar a casa, é muito mais do que isto. O feminismo é contra a Bíblia Sagrada. Mas a mulher que entende, nesses termos que estamos usando, a função, a característica de ser uma juíza, em um tempo que a mulher não tem toda a honra que deveria ter, Débora se coloca em uma posição de juíza, literalmente falando, de julgar situações, de simplesmente decidir o quadro ali. Então, esta mulher de Provérbios, que nós acabamos de ler agora, 31, é esse tipo de mulher. É a mulher que está agindo de forma ativa. Ela está assumindo funções, aqui nesses termos, de ser política, de se envolver, de participar ativamente na vida do casamento, na vida da família. Esta é uma função de uma mulher, ou da mulher que recebeu o título de mãe de Israel. Ela é profetisa, mas ela é também juíza. Tá? Para ficar claro que isso não tem nada a ver com feminismo, a próxima característica da mulher que é chamada de mãe de Israel, recebeu o título de mãe de Israel, é mulher submissa. Então ela profetiza, ela fala por Deus, fala pelo Espírito Santo, mas fala no lugar de Deus. Aquilo que Deus iria falar, ela fala, ela é boca de Deus para o seu filho. Mas ela não é simplesmente passiva, esperando acontecer.
Você que se vira, marido. Dá os seus pulos aí. Resolve o teu problema. Tem mulher que só sabe arrumar dívida, só sabe gastar o cartão do marido, só sabe criar problema no casamento e problema na família. Mas tem a mulher virtuosa que a Bíblia Sagrada está dizendo. Fala, não, peraí, espera aí, eu tô nisso, eu tô ativa nisso. Débora falou, peraí, eu estou envolvida até o pescoço com os problemas do meu povo, por isso que ela se chama de mãe de Israel. Essa família é do meu interesse, essa família é a minha casa, eu sou dona de casa, isso aqui é meu. Eu tenho que fazer isso aqui funcionar, eu tenho que fazer isso aqui andar, eu tenho que fazer acontecer. Mas não é feminismo. Por quê? Porque a terceira característica da mulher chamada de mãe de Israel é submissão. Você quer ver só? Juízes 4, do 6 ao 9, diz assim, na linguagem de hoje. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoã, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zabulon, e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com os seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Olha o versículo 8. Então Baraque disse a Débora, só irei se você for comigo. Olha só, se você não for, eu também não irei. Olha o que ela respondeu. Ela respondeu, está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Primeiro ela oferece a honra da vitória a Baraque, mesmo sendo juíza e profetisa. Não se impõe pelo fato de ser profetisa, mas não é tola ao ponto de entender que se ela vai exercer a função que compete a ele, a honra será dela e não dele. Está entendendo isso? Ela é juíza, ela fala em nome de Deus. Mais do que isso, ela fala em lugar de Deus. É Deus que está falando assim, ajunta o exército. Vai para o lugar que eu estou te mandando ir. Porque eu vou trazer o povo, os inimigos de Israel, para este lugar. E vou entregar nas suas mãos. O que Débora está demonstrando aqui? Ela está entendendo que apesar de ser profetisa, apesar de ser juíza, alguma coisa que você vai encontrar inclusive, parece estranho, mas justifica o que eu estou falando, é a simultaneidade. O que eu estou falando? Em todos os períodos de Israel, só existiu um juiz. Era só um. Essa lista que você vai ver aqui é de um juiz só. Mas quando Débora aparece na lista, aparece Débora junto com Baraque no mesmo tempo, é simultâneo. Débora não foi juíza e depois Baraque veio. Não, Baraque está na lista dos juízes. Significa que Débora se submetia a ele. Tanto é que na hora de sair para a guerra, ela manda chamar. Ela fala assim, Deus vai dar vitória, mas você é que vai comandar isto. Ele fala, eu não vou. Eu só vou se você for comigo. Ela fala assim, tudo bem, a função é sua. Eu estou entendendo que a função é sua. Mas se eu for, então a honra não vai ser sua, porque essa função é sua. A honra vai ser da mulher. Por quê? Porque Deus não vai dar a vitória na mão de um homem. Deus vai dar a vitória na mão de uma mulher. O que ela está dizendo? Eu sei que o tempo que nós estamos vivendo, isso não é normal. Não é normal que uma mulher receba a honra por uma vitória em guerra no tempo que a gente está vivendo. Tanto é que eu sou juiz aqui, mas você também está na lista de juízes, entende isto? O destaque da Bíblia Sagrada não é para Baraque, é para Débora. Os holofotes dos céus não estão voltados para Baraque, estão voltados para Débora. A história aqui vai mostrar a honra de uma mulher e não a honra de um homem. E um exemplo, e ela é submissa, ela fala, não, tá isso, você que vai,
Ele fala, não vou não. Ah, você não vai, então você vai perder a honra. A honra vai passar para mim. E tem a outra mulher ainda que foi que matou o cidadão lá. Não é isso? Então, ela se submete. Você quer ver um exemplo claro de submissão? Uma outra mulher que se destacou ainda muito mais do que Débora, um dos maiores exemplos de submissão na Bíblia Sagrada é Maria. Maria está recebendo o anúncio. O anjo vem falar com ela a respeito do nascimento de Jesus. Ela vai receber no ventre o próprio Filho de Deus. Olha que autoridade. No seu ventre estará o Filho de Deus. Então, com quem o anjo fala? O anjo fala com Maria. Não fala com José. Tá? Fala com Maria. Tá certo? Vírgula. Até o momento da gravidez. Porque na hora que ela engravida, na hora que ela fica grávida, não de José, mas pelo Espírito Santo, Deus para de falar com Maria e começa a falar com José. Agora quem toma as decisões não é mais Maria, o anjo não fala com ela mais. Ela se submete à palavra de José. Deus disse a José, vai foge para o Egito, porque eles vão buscar um menino para matar. E ela vai, fala, o que você está pensando, né? Tem um pregador que fala assim, pensando o quê? Eu estou carregando o Filho de Deus aqui, ó. Você vai querer falar para mim o que a gente deve fazer? Não. Vamos para o Egito? Vamos para o Egito. O que nós vamos fazer? Para lá, para onde for, nós vamos. E agora o anjo não fala mais com Maria, fala com José, e ela se submete a José. A mesma coisa está aqui. Um exemplo de submissão é uma mulher que ela é profetisa, ela fala em lugar de Deus, ela fala por Deus, pelo Espírito Santo. Tá? Ela é a luz na sua casa, ela fala no lugar de Deus para os seus filhos. Tá? Ela entra no orçamento familiar, ela vai para o trabalho, ela vai... Eu não estou falando de trabalhar fora de casa, não é nada disso. Eu estou falando de uma mulher que entende que a casa é algo que é político, é algo que tem que se envolver, está entendendo? Tem que ajudar na organização, tem que ajudar nos controles de gastos, de uma série de coisas. Uma mãe, que é a mãe de Israel, não é uma mãe sem juízo, que faz dívida para o marido e fica... Não vou nem estender isso aí. Tá? Então ela é juíza, mas ela tem juízo também, ela é submissa. Ela é submissa. O que? A honra é do marido? É hora de honrar o filho? Ela não está em conflito com o seu marido, ela não está em conflito na casa. Ela é dona de casa, ela é profetisa, ela é mulher de Deus, mas ela é alguém que sabe se submeter. Aliás, submissão é uma das primeiras características de um verdadeiro cristão. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E pobreza de espírito é o mesmo que humildade. E submissão está ligada à humildade. Quem não se submete não é também humilde. Tá? Então esta é a terceira característica de uma mulher que recebeu o título de mãe de Israel. E a quarta característica que nós vamos colocar aqui, já na última parte da ministração de hoje, é a mulher adoradora. Então é a mulher profetisa, a mulher juíza, a mulher submissa e a mulher adoradora. Depois da vitória, apesar de ela dizer que a honra não seria do homem, mas seria da mulher, tudo bem. A honra é da mulher, a honra honrada nessa história é Débora. Não é o Baraque, não, é Débora. Mas a glória e o louvor pertence exclusivamente, única e exclusivamente ao nosso Deus. E aí isso está no cântico. Aí está capítulo 5, é isso? Versículo 1 ao 31, é isso mesmo? Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoam, cantaram assim, é isso mesmo? É esse capítulo mesmo? Louvem a Deus o Senhor. Ouçam, reis, prestem atenção, governadores,
eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, quando saístes das montanhas de Seir, quando viestes da região, versículo 5, as montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do monte Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Versículo 9, o meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Louvem a Deus, o Senhor. O que ela está dizendo? Ela está dizendo, todas estas realizações, todo o meu ministério, toda a minha função de profetizar, toda a minha função de ser juíza, de julgar, tudo isto, eu tributo inteiramente ao Deus de Israel, e está dizendo, ó povos, louvem ao Senhor, ó comandantes do exército, louve ao Senhor, Israel, louve ao Senhor, vamos adorar o Senhor. Então nós vamos ver o quê? Uma mulher que é chamada de mãe de Israel, mas que é também uma mulher adoradora, uma mulher que tributa a Deus todas as suas vitórias. Não é porque eu sou juíza, não é porque, não, eu sou, louvado seja eu, bendito seja eu, glória a eu. Não. Não é isso não. Ela está dizendo que o segredo da sua vitória é Deus. Ela está devolvendo a Deus todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Então, a característica, a qualidade de uma mãe decente é ser uma mulher adoradora. Uma mulher que sabe devolver a Deus toda glória, todo louvor que pertence a Ele. E não só isto, ela não só vai ser uma adoradora, a sua casa vai ser um lugar de adoração. Aliás, é uma das canções que nós impregnamos as casas por onde nós passamos aí. Dificilmente a gente fazer uma das reuniões sem cantar esta canção. Minha casa será reconhecida. Lá no final diz isso, né? Como um lugar de milagres e adoração. Nela estarão reunidos adoradores. Não é isso? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um lugar de oração, um lugar de adoração. Isto é uma característica de mãe. A mãe que leva o Deus de Israel, o Deus da Bíblia Sagrada, o nosso Deus, para dentro de sua casa, para dentro do seu coração, para a sua vida de adoração. Isto é mãe. Isto é que é característica de mãe de Israel. Mãe do povo de Deus. Mãe no meio do povo de Deus. Mãe que realmente merece o título de mãe. Está entendendo? Porque se a mulher não é adoradora, não vai profetizar coisa nenhuma. Não vai ser boca de Deus coisa nenhuma. Se a mulher não é ativa no comando, nas organizações, em tudo que se faz, a casa vai virar uma bagunça, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Tá? E também uma mulher cristã de verdade não vai ficar em choque de autoridade. Ah, não, quem manda nessa casa, eu sou dona de casa. Você não escutou que o pastor pregou lá, não? Não é nada disso. A honra é sempre oferecida. A honra é sua, você é o chefe dessa casa, o líder dessa casa. Quer fazer a oração para consagrar o alimento hoje? Fulano está doente, o Daniel está doente aqui. Quer orar por ele? Eu só oro se você orar junto comigo. Tudo bem, se Jesus curar. Está entendendo? Não, peraí, John. Você está junto comigo. Estamos juntos aí. É a Débora e o Baraque ao mesmo tempo. Está entendendo como funciona? Eu não sou maior que você, você não é maior que eu. E conclui-se com adoração. É algo extraordinário. Era isso que queria trazer, reiterando o desejo de todo o coração de um feliz Dia das Mães a todas vocês, que vocês sejam semelhante a Débora, mãe de Israel, mãe do povo de Deus. Amém? Quer dar um aplauso para Jesus bem forte? Aí Jesus fala, você manda dar um aplauso para mim, mas só ouvir aqui, não ouviram lá, porque eu desliguei o microfone. Se desligar aqui não sai, porque eu vou cortar o áudio de lá e vai passar para cá. Fique em pé para a gente orar juntos.
Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora para que estas características e qualidades estejam presentes, meu Deus, na vida de cada mulher que está neste culto aqui hoje. Cada mulher que está ouvindo esta ministração, que não pôde vir para a igreja por uma razão decente, por uma razão lógica, que realmente não pôde estar aqui. Eu, meu Deus, oro para que cada uma dessas características, cada dia esteja mais impregnada na vida dessas mulheres, especialmente na vida daquelas que já são mães. Que o Senhor use a boca dessas mulheres, Senhor, para ser a tua voz para os filhos, e muitas vezes, por que não, para o marido também. Falar em nome do Senhor, em alguns momentos falar no lugar do Senhor, que o marido tenha humildade, inclusive, para parar e ouvir a mulher e dizer, poxa, Deus pode estar falando comigo através dela. Será que não é Deus que está falando? Será que eu não tenho uma profetisa aqui dentro de minha casa e não estou percebendo isto? Será que eu não estou sendo, meu Deus, orgulhoso ao ponto de não ouvir a profetisa que o Senhor colocou como companheira? Então, Senhor, eu oro por estas casas, por todas estas pessoas, por todas estas famílias. E eu oro por essas moças também, Senhor, que serão futuras mães, para que desenvolva essas características em sua vida, a fim de que seja bênção para esta nação, a fim de que seja bênção para a família, que seja bênção para a igreja, que seja bênção onde estiverem. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão aqui na igreja, aqui no templo, e por aquelas pessoas que ficaram em casa também. Eu oro em nome de Jesus, para que cada homem que está participando deste culto e ouvindo também esta pregação, tenha o privilégio de ter uma mulher virtuosa. Meu Deus, aquele que já é casado, que o Senhor a cada dia transforme a esposa dele em uma mulher assim, ó Deus, porque isso vai ser bom para ele. E por aquele que ainda não é casado, que o Senhor dê a honra para ele, a graça de encontrar uma mulher virtuosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque assim a bênção atingirá o homem, atingirá a mulher, atingirá as crianças, atingirá a todos. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.